Mais uma vez, então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou o João, eu tenho a pele clara, o cabelo em estilo de moicano, estou usando uma máscara do Harry Potter e vestindo o uniforme da nossa escola, que é o Franca Frank. Na aula de hoje, nós vamos continuar a nossa iniciação científica. Vamos, então, para a sala de aula. Então, sejam bem-vindos, o Graciele, o Juan, o Júlio César, o Vitor Moreira e o Gustavo Gomes são os nossos pesquisadores de hoje. Uma coisa importante é que a qualquer momento vocês podem chamar o meu nome para usar a palavra, tá? Então, eu vou ter um papel básico, eu só vou apresentar o material de vocês, vou dar um exemplo de como fazer, e os professores que estão fazendo o estágio também vão tentar ajudar a vocês a entenderem melhor, para ficar fácil a gente entender a iniciação científica, tá? Então, vejam, nós estamos começando hoje uma segunda parte da nossa pesquisa, aqui na segunda série. O que é que nós fizemos até agora? Eu organizei a sala de vocês de uma outra maneira, vejam, de uma maneira global agora, uma maneira mais ampla, a nossa iniciação científica. Qual é a última coisa que nós vamos fazer e que vai ser o nosso grande produto? Vão ser as fanzines, que são espécies de livros de promoção do feminismo. Eles vão ficar no corredor da escola, para que todas as pessoas possam ver quando a gente retomar as atividades presenciais. Antes de expor o nosso trabalho, nós vamos fazer um fórum. Então, quero que vocês fiquem atentos, porque aquilo que nós vamos trabalhar hoje, vocês vão apresentar para a comunidade da escola inteira, tá? E outras pessoas que vão ser associadas a essa pesquisa com as entrevistas que nós vamos fazer, tá? Com as pessoas da nossa família, os nossos amigos, quando a gente estiver divulgando essa iniciação científica. Só que o momento crucial desse curso é a bibliografia. A bibliografia é quando a gente vai entrar em contato mesmo com os textos de filosofia feminista. Hoje abriremos o nosso primeiro terreno e nós vamos entrar em toda a história da filosofia feminista, tá? Aqui nesse segundo módulo, que é a biografia. Antes disso, nós estávamos nos preparando para sermos os cientistas dessa iniciação científica, que é quando a gente estava nos iniciando a ética e a filosofia política, que é a área de investigação que a gente está situado agora. Tá? Então, nós aprendemos algumas definições científicas, que as mais importantes são o patriarcalismo e a misoginia. Nós estudamos com procedimentos científicos de interpretação, a conversa, os conceitos de violência e liberdade. Nós também colocamos algumas personagens femininas na nossa cabeça, para que a gente pudesse treinar o nosso olhar para a população feminina, em relação ao feminismo. Hoje nós vamos entrar na história da filosofia mesmo. Então, vejam, até agora a gente só estava aprendendo como fazer. Agora que nós já estamos prontos, nós já fizemos esse treinamento, vamos fazer essa interpretação ético-existencial na bibliografia. O primeiro período que nós vamos andar, nesse primeiro terreno que nós vamos pisar, é o protofeminismo, que é essa atividade aqui. Como é que essa atividade está organizada para vocês? Mais uma vez, o meu papel é de oferecer um exemplo, de ser um guia para que vocês saibam por quais caminhos vocês devem seguir, quais são os caminhos mais fáceis, os mais eficientes. Mas, mais uma vez, vocês podem e têm toda a liberdade para fazerem sozinhos, tá? Então, aqui no começo da aula, eu vou mostrar como fazer simplesmente, em uma maneira resumida,
Depois eu vou fazer com calma, tá? O que vocês têm disponível aqui? Esse primeiro arquivo é o roteiro de estudo. Ele é o primeiro lugar que vocês vão entrar. Então, aqui tem algumas informações dispostas em 2 itens, em que nós entendemos o período histórico do protofeminismo e que nós temos a proposta da oficina de hoje, que é a oficina de pesquisa bibliográfica. Qual que é a tarefa em todas as aulas agora que nós estamos entrando na bibliografia, a bibliografia é ela mesma? Nós vamos, então, estimular e promover a formação de vocês na nossa área de ciências humanas e sociais aplicadas, quando nós nos aproximamos dos textos de filosofia propriamente dito, dessas mulheres pensadoras, com a prática filosófica mesmo, tá? Em que vocês irão produzir um instrumento de pesquisa chamado ficha bibliográfica. A ficha bibliográfica é o que a gente vai usar e vai ter em mãos lá no fórum, que é a etapa que vem depois, tá? Então agora é leitura e interpretação. Depois é comunicação e expressão. E tudo isso vai estar no nosso diário de bordo, tá? Então veja, a pesquisa lá é um ciclo. Nós aprendemos metodologias, depois vamos para as bibliografias, depois vamos para o fórum, depois para as fanzines, e as fanzines vão ajudar de volta na metodologia, e assim num ciclo, tá? Que se repete todos os anos da pesquisa. Como você faz a ficha bibliográfica? Bom, você tem 4 itens que são obrigatórios conter nessa ficha, tá? Primeiro, é a biografia. Você vai selecionar 3 eventos marcantes na história de vida dessa pensadora. No caso, hoje nós veremos 2, mas o total são 10. Então, quem é essa pessoa? Primeiro. Segundo, você vai descrever o tema ou o problema principal da obra que eu disponibilizei para vocês nessa bibliografia, tá? Que é o assunto. Que assunto é esse? Você vai falar sobre isso no seu diário de bordo, que é o seu caderno. Terceiro lugar, é o que nós vamos mais exercitar hoje, na leitura, é entender a filosofia. Quais são os argumentos que estão nesses textos filosóficos? Tá? Isso também é importante. E, por fim, nós vamos analisar uma citação que você vai refletir. Então, você vai escolher um trecho desse texto de feminismo e vai fazer a sua reflexão ético-existencial. Lembrando aqui, não tem jeito da sua reflexão estar errada, tá? Não existe isso aqui. Que é uma reflexão existencial. Você só precisa estar existindo, tá? Você só precisa estar aqui ou ver a aula depois. Então vejam, a ciência ela não tem segredo. Você vai aplicar isso daqui no material que você tem disponível. Não é para ser nada pesado, nada difícil, é para ser uma coisa certa, uma coisa legal. A ciência ela é dessa maneira, tá? Então, o que é para fazer isso? Como é que você vai proceder nessa oficina? Veja. Tem 2 textos disponíveis. Primeiro, é a Educação das Mulheres, da Cristina de Pisano. O segundo é a Queixa das Damas, de Marie de Gournay. Vocês podem notar que esses 2 textos têm uma estrutura semelhante, para que vocês possam estudar. Eles estão ligados a problemas de pesquisa. São esses problemas de pesquisa que vocês devem explorar, tá? Tanto aqui na Cristina de Pisano, com seus próprios problemas, quanto aqui na Marie de Gournay, que também tem os seus próprios problemas, tá? Então, como é que você vai refletir? Você vai tentar responder esses problemas. E qual é a base que você vai usar? A leitura do texto, que nós hoje faremos uma leitura exemplar. Certo? Então,
trabalho é esse. Primeiro, você vai organizar a sua finalidade, que é o seu objetivo, que é a ficha de pesquisa. Depois, você vai entrar nos textos, que são 2. E você vai escolher 1 ou 2 problemas para tratar, tá? Não precisa ser todos. A ideia é que vocês expressem aquilo que vocês pensam a partir desses problemas, tá? Então vejam, mesmo eu, que estou no segundo ano dessa pesquisa aqui na escola, eu não tenho respostas prontas para esses problemas. Nós vamos refletir a partir do que essas mulheres nos falam, tá? Então, o trabalho é esse. Essa é a ordem geral. Algum de vocês tem alguma dúvida sobre como é que vocês vão fazer essa pesquisa? Júlio, Não. Graciele, Juan, Vitor, Vitor tá legal? Gustavo? Não. Não é complicado, né? Tá bom. Legal. Vamos lá, então? Então, eu vou fazer a leitura do texto. Em momentos-chave, eu vou parar para explicar brevemente, tá? Para que vocês tenham um exemplo de como refletir. Mas lembrando, não precisa ser a mesma reflexão que a minha, vocês têm a sua própria reflexão, tá? Vamos começar, então, com a educação das mulheres, Cristina de Pisano. E aqui nós já temos uma herança do projeto de pesquisa anterior, que o Douglas ele investigou protofeminismo. O Douglas ele está no terceiro ano agora, ele que investigou, ele que trouxe muita coisa para cá. Então vejam, nosso trabalho ele vai sendo construído e vai sendo acumulado, tá? Nessa pesquisa científica. Então, o que vocês produzirem certamente será levado pelas outras pessoas aqui na escola. Bom, quais são os problemas desse texto? Nós vamos investigar qual é a moral que valoriza o papel social da mulher. Essa moral existe? Como ela é? Segundo, nós vamos explicitar a alegoria da razão, da justiça e da retidão que ela fez. E depois, nós vamos pesquisar, além disso, além do texto que nós temos, algumas iluminuras que tem nos textos. Ah, calma. Faltou uma coisa que vem antes, que é o protofeminismo. Então, antes de entrar nessas mulheres, vamos conhecer bem por cima, bem superficialmente, como elas eram, como elas estão localizadas no movimento feminista. Então, o protofeminismo, ele vai desde a antiguidade até o século XVIII. Entre a antiguidade e é o século XVI, está errado, é do século XVI, corrigindo, século XVI. Perdão. Entre a antiguidade e o século XIV, antes de começar a nascer o feminismo mesmo, muitas mulheres contribuíram com a produção de conhecimento nas diversas áreas, incluindo as ciências, a literatura, a filosofia. Nós apresentaremos, então, um breve percurso sobre a entrada de mulheres na produção de textos com caráter reivindicador dos direitos propriamente constituídos em formas de leis. Então, o feminismo, ele é baseado nessas mulheres da ciência, que são importantes. Eu quero que vocês prestem atenção nessa reivindicação que elas estão fazendo. Esse processo de reivindicação é marcado pelo debate com a cultura da misoginia,
que nós estudamos nas aulas passadas, e que alcança completa degeneração na Idade Média, lá na Europa, onde elas viviam, em meio à caça às bruxas e às falácias do amor cortês, conforme será visto a partir da obra de Cristina Pisano, tá? Os problemas que eu falei anteriormente. E todos os problemas da Cristina de Pisano foram escritos na chave da literatura alegórica e utópica. Então, ela vai fazer alegorias, ela vai construir imagens para tentar falar sobre a misoginia, tá? Isso que é uma alegoria. É uma imagem, por exemplo, a imagem da razão, a imagem da retidão, a imagem da justiça, tá? E ela é utópica, porque ela deseja um lugar para as mulheres que não existe ainda, tá? Isso que é uma utopia. No outro texto, que é a Maria de Gournay, já não é na Idade Média, é na Idade Moderna. E ela serve como exemplo para mostrar a passagem do discurso de alegorias ao discurso de panfletos, um discurso panfletário. Então, a Maria de Gournay, ela literalmente distribuía panfletos para as pessoas no local que ela vivia, tá? Usando a retórica ensaística, ela fazia ensaios, pequenas reflexões de poucos minutos, de meia folha, assim, tá? Que caberia num panfleto. Ela resgata temas e exemplos que foram apresentados na literatura alegórica da Cristina de Pisano, afirmando-os como casos que demonstram as contradições em teses filosóficas conforme a crença vigente na hierarquia dos seres. Então, essa pequena localização dessas pensadoras serve para que vocês entendam qual a intenção desse texto. Sabendo a intenção do texto, vamos entrar então na Cristina de Pisano. Então aqui ela queria falar sobre o problema das mulheres a partir de metáforas, que é a razão, a retidão e a justiça. Então, nesse livro chamado Cidade das Mulheres, é o descontentamento da autora face à misoginia de um livro que ela acabara de ler que a motiva. Ela ficou oprimida e desesperada que Deus lhe deu a luz de um corpo feminino. E aí que vai aparecer as três damas coroadas, de três altas dignidades, que ela vai chamar para defender a causa feminina, que é a razão, a retidão e a justiça. E elas se comprometeram em consolar a Cristina de Pisano, e recomendaram que ela usasse os próprios textos misóginos para sua vantagem. Elas vão tomar a palavra na narrativa e construir com a Cristina uma cidade das damas, uma cidade só de mulheres, começando pelas fundações e pelas paredes, pelo interior, pelo telhado. Então, já até então, a gente vivia num mundo de homens, numa cidade de homens. O que a Cristina de Pisano propõe? Um mundo de mulheres. E o trecho que eu coloquei para vocês está no início do livro. Vamos à leitura? Então, esse é o primeiro momento do texto. Cristina pergunta a razão por que as mulheres são excluídas do judiciário. Resposta da razão. Mas nesse aspecto, minha querida Cristine, nós poderíamos perguntar por que Deus não quis que os homens fizessem os trabalhos das mulheres, ou as mulheres o dos homens. A essa pergunta, devemos responder que um mestre sábio e prospectivo distribui as diferentes tarefas domésticas na sua casa, e que o que um faz, o outro não. Deus queria que o homem e a mulher servissem de maneira diferente, ajudassem-se mutualmente, cada um a seu modo. Portanto, ele deu a ambos os sexos a natureza e as disposições necessárias para o desempenho dos seus deveres, mesmo que algumas vezes os seres humanos se enganem sobre o que lhes é conveniente. Aos homens, Deus deu a força física e a coragem para ir e vir,
falar sem medo. É porque os homens têm essas habilidades que aprendem a lei. É por isso que devem fazer para manter a justiça nesse mundo. Porque se alguém se recusar a obedecer à lei estabelecida, promulgado de acordo com a lei, deve ser forçada pela força e pelas armas. As mulheres seriam incapazes de tais meios de contenção. E se é verdade que Deus muitas vezes lhes concedeu uma inteligência muito aguçada, não seria, no entanto, apropriado, dada a honestidade que é sua, que eles não tentam nada para brigar diante de alguns juízes, como alguns fazem, porque de fato existem muitos homens para fazê-lo. E de que serve enviar 3 homens para carregar um fardo que 2 podem facilmente levantar? E continua no segundo parágrafo. Mas, se alguém quiser fingir que as mulheres não são inteligentes o suficiente para aprender a lei, a experiência prova claramente o contrário. Como veremos mais adiante, vimos muitas mulheres, e ainda hoje encontramos algumas, que eram grandes filósofas e capazes de dominar disciplinas que eram muito mais difíceis e mais nobres do que a lei escrita e os estatutos dos homens. Por outro lado, se for dito que as mulheres não têm disposição natural para a política e para o poder, eu poderia citar o exemplo de muitas mulheres ilustres que reinaram no passado. E para que você possa entender melhor essa verdade, lembrarei novamente de algum dos seus contemporâneos que, tendo permanecido viúvas, administraram seus negócios tão bem após a morte do marido que eles fornecem provas irrefutáveis de que não é tarefa muito pesada para uma mulher inteligente. Então, um comentário. Vocês percebem como aqui nesse primeiro parágrafo ela usou alguns argumentos que são misóginos? Misóginos no sentido, os homens eles são fortes, eles têm coragem, eles podem falar sem medo. Um argumento. As mulheres, elas não têm essa coragem, elas não estão tão ligadas à lei, elas não conseguem ter essa rédea firme. Isso é misógino, isso é completamente sexista. Mas o que ela fez com esse argumento? Ela usou a razão, a experiência, para provar o contrário, que é a existência de mulheres que se mostram, sim, muito inteligentes. Tá? Então, o feminismo ele pode ter essa estratégia, mostrar que as mulheres são inteligentes. Mais algum comentário? Tá, então, o papel da razão aqui na Cidade das Mulheres é mostrar que existe sim, que o sexismo ele está errado, que na verdade existem muitas mulheres na vida real que são inteligentes e que são capazes de fazer uma lei acontecer, tá? Nós temos aqui agora um texto do Jean-Jacques Rousseau, tá? Que está no livro Emílio, ou da Educação. Esse texto, ele conversa com a Cristina de Pisano. A Cristina de Pisano pensou no Jean-Jacques Rousseau muito quando ela estava escrevendo as suas obras. Então, eles têm muita relação. E aqui nesse texto, vocês vão ter mais um argumento misógino, tá? E a tarefa de vocês, como pesquisadores do feminismo, é analisar com a ficha bibliográfica e depois contradizer esse argumento, tá? O que ele diz, então?
Mulher e homem são feitos um para o outro, mas sua dependência mútua não é igual. Os homens dependem das mulheres por seus desejos. As mulheres dependem dos homens de seus desejos e necessidades. Preferimos sobreviver sem eles do que eles sem nós. Para que eles tenham o que precisam, para que estejam em seu estado, temos de dar a eles. Queremos dar a eles. Temos que considerá-los dignos. Eles dependem dos nossos sentimentos, do preço que damos a seus méritos, do caso que fazemos de seus encantos e virtudes. Pela própria lei da natureza, as mulheres, tanto para si quanto para seus filhos, estão à mercê dos julgamentos dos homens. Não bastam que sejam estimadas, elas devem ser estimadas. Não basta que sejam bonitas, elas devem agradar. Não basta que sejam sábias, devem ser reconhecidas como tais. A sua honra não está apenas em sua conduta, mas em sua reputação. E não é possível que aqueles que consentem em passar por infames nunca possam ser honestos. O homem, ao fazer o bem, depende apenas de si mesmo e pode desafiar o julgamento público. Mas a mulher, fazendo o bem, cumpriu apenas metade de sua tarefa. E o que se pensa dela importa menos do que realmente é. Daqui resulta que o sistema de sua educação deve ser, nesse sentido, contrário ao do nosso. A opinião é o túmulo da virtude entre os homens e o seu trono entre as mulheres. Uma pausa. Um comentário. Aqui ele está sendo sexista. Ele está dizendo o seguinte: os homens, eles são independentes. Eles fazem as coisas a seu bel prazer. Eles podem ser bons para eles mesmos. Eles podem ser estimados por si mesmos. Eles não precisam provar nada para ninguém. Mas as mulheres não. As mulheres são dependentes. Tá aí seu argumento misógino. A mulher, ela depende daquilo que o homem deseja e ela existe para servir à necessidade do homem, tá? E tudo de bom que uma mulher pode fazer precisa ser visto por um homem. Um homem importante precisa olhar para ela e falar assim: isso que você fez é bom. Se ele não disser, não vai valer, entende? Vejam como é injusto. O homem tem uma independência, a mulher está num local de dependência. Vamos então para o segundo parágrafo. A boa constituição das mães depende, antes de tudo, a das crianças. O cuidado das mulheres depende da primeira educação dos homens. As mulheres ainda dependem de seus costumes, paixões, gostos, prazeres, muita felicidade. Portanto, toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradá-los, ser útil a eles, ser amados e honrados por eles. Educando os jovens, tratando-os bem, aconselhando-os, consolando-os, tornando a sua vida agradável e doce. Esses são os deveres das mulheres em todos os tempos, e quais que nós temos que ensiná-los desde a infância. Enquanto não voltarmos a esse princípio, nos afastaremos da meta. E todos os preceitos que lhes daremos não servirão nada para a sua felicidade ou para a nossa. Aqui, pausa, um comentário. As mulheres, elas têm uma imagem, então. A imagem da virtude, do dever, da independência é o homem. A mulher, ela tem outra imagem. A mulher, ela vive não de assuntos intelectuais, mas de costumes, de modos, de sentimentos,
de coisas mais próximas ao cotidiano do que uma coisa mais intelectual, tá? Ela é intelectualmente um nível abaixo do homem. É isso que o Rousseau está trazendo para a gente. Bom, esse foi, então, o texto da Educação das Mulheres, a Cristina de Pisano. Nesse texto, tem vários argumentos, eu citei dois, que valorizam o papel social da mulher, tá? Que é a existência de mulheres inteligentes. E vocês podem explorar mais, tá? Só um exemplo. E também, qual que é esse papel da razão? Porque, vejam, esse texto é uma espécie de ensaio, é uma narrativa, né? Tem até uma travessão aqui. É a razão que fala, tá? Vejam, como é que uma ideia abstrata, que é a ideia de razão, pode falar? O que vocês pensam disso? Tá? A atividade é essa. Algum comentário, alguma dúvida sobre o texto? Não. Tá, então o que vocês vão fazer é essa leitura que eu estou lendo para vocês e vão refletir, criar um pequeno parágrafo de reflexão, tá? Então, são 4 partes do texto, tá? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo. Cada parágrafo é uma ideia. A ideia é que vocês puxem fios daqui, tá? Pode ser uma passagem, uma citação, como está lá na ficha bibliográfica. A oficina é essa. Vamos continuar a oficina, então? Para que não reste nenhuma dúvida, nenhum problema em relação a esses textos da bibliografia. O segundo texto é um pouco mais longo, tá? É a Queixa das Damas, de Marie de Gournay. Nós temos aqui 4 problemas que vocês podem puxar esses fios, tá? Na nossa pesquisa. Então, vejam. Vocês, eu já contei 29 de vocês, no segundo e no terceiro, que estão fazendo essas atividades. Então, é bastante gente. Cada contribuição de vocês é um ponto numa grande rede que é essa pesquisa, tá? Então, cada um de vocês tem um papel importante. O que vocês fazem é muito importante. Porque é o que vocês fazem que constrói a pesquisa. Quais são os problemas, então? Falar sobre a igualdade entre homens e mulheres, falar sobre qual é esse argumento de natureza sobre as mulheres. Isso é um ponto importante, o argumento da natureza. E o argumento da autoridade. Tá? Isso são traços fundamentais no feminismo. E também nos livros, que pode ajudar nas fanzines, algumas gravuras das querelas e preciosas. Querelas são algumas questões de disputa para saber quem tem o melhor argumento. E as preciosas é quando você trata mais aprofundadamente de um assunto, tá? Vamos então para a leitura do texto. E nesse texto aqui tem 3 momentos, tá? Então eu vou parar em 3 momentos. 15. Bendito és tu, leitor, se tu não pertences àquele sexo interditado de todos os bens, privando-lhe da liberdade e também de quase todas as virtudes, subtraindo-lhe as cargas, ofícios e funções públicas. Em uma palavra, tirando-lhe o poder da moderação, do qual a maioria das virtudes se formam,
a fim de lhe atribuir como única felicidade, como virtudes soberanas e únicas, a ignorância, a servidão e a faculdade de se fazer de bobo, se este jogo lhe apraz. Bendito novamente tu, que pode ser sábio sem crime, tua qualidade de homem te concedendo, enquanto se priva as mulheres. Toda ação de alto propósito, todo julgamento sublime e toda palavra de especulação requintada. Mas a fim de calar de vez as outras queixas deste sexo, que de maneira injusta é ordinariamente tratado, eu lhe suplico que, desde que ele esteja nas conferências, não seja tratado como intrometido. E eu sou tão pouco, ou para dizer melhor, tão gloriosa, que não temo confessar o que sei por minha própria experiência. Tendo as damas razões e meditações de Carneades, não há tão franzino que não lhes barre, como a aprovação da maioria dos assistentes, apenas com um sorriso ou algum pequeno movimento de cabeça, e sua eloquência muda dirá: é uma mulher que fala. Tal recusa por qualquer tipo de resistência que elas possam ter contra as interrupções de seu julgamento, por discreta que a mulher se mostre, julgando o seu discurso azedo e espinhoso, ou no mínimo, teimoso. Seja porque ele não acredita que elas possam chocar sua preciosa cabeça por outra mola que aquela do azedume ou da teimosia. Seja porque, sentindo-se no fundo do coração mal afiado para o combate, é preciso que ele invente qualquer subterfúgio retórico a fim de fugir das pancadas. E não é invenção muito estúpida a de se recusar categoricamente o encontro com alguns miolos que talvez lhe superariam. Um outro, parando por fraqueza no meio do caminho, sob o pretexto de não querer importunar uma pessoa de vestido, será visto ao mesmo tempo como vitorioso e cortês. Um outro, ainda mesmo que estime uma mulher capaz de sustentar uma disputa, não acredita que sua etiqueta lhe permita entrar num duelo legítimo com este espírito, porque ele tem a boa opinião do vulgo, o qual despreza o sexo a este ponto. É mais fácil, ao final das contas, levar pelo nariz alguém do vulgo do que admitir, de maneira vã, que ele leva nós mesmos pelo nariz. Então, pausa. Esse é o primeiro momento do texto. Sobre o que ele está falando? Sobre disputas intelectuais entre homens e mulheres. O que é um senso comum que nós devemos destruir com o feminismo? Quando uma mulher está falando, é uma mulher que fala, vamos desprezá-la, não vamos ligar, vamos simplesmente falar, ah, foda-se, é uma mulher que está falando, ela não sabe o que está dizendo. Tá? Então, quando um homem não discute com uma mulher, o que a Marie de Gournay fala? Ele tem medo, ele não consegue olhar olho no olho, tete a tete com uma mulher. Ele não consegue argumentar com ela porque, na verdade, ele é fraco, tá? E as mulheres são, sim, inteligentes. Professor Guilherme, professor Yasmin, algum comentário sobre esse trecho? Uma reflexão ético-existencial? Primeiro momento termina aqui. João, eu não sei se estava ali em cima, qual que é a data desse texto? Ah, A época, só para a gente... tá no proto-feminismo, então vai até o século XVI. A data exatamente não tem aqui. Não, acho que o século tá bom, só dá para ver que parece que alguém escreveu no Facebook hoje, algo assim, entendeu?
É algo que a gente está ouvindo mais hoje, nessa última década, basicamente. Quase com as mesmas palavras. Então, passaram-se aí uns 300, 400 anos e está tudo na mesma, basicamente. Então, João, o que eu ia comentar agora foi o que o professor Guilherme falou, que é um cenário que continua bem atual, por mais que o texto foi escrito, aparentemente, próximo à Idade Média, né? Sim, são Século XVI, isso, problemas da Idade Média. Achei legal que o Guilherme comentou, que a Yasmin também. Vocês podem trazer, então, se vocês encontrarem referências nas redes sociais, isso é legal também, tá? Charges, a Yasmin citou uma charge que eu não consegui achar. As citações das aulas eu coloquei lá, já tá no vídeo, tá? A gente vai usar na fanzine, muito precioso. Então, vejam, alunos, como isso é atual. Vamos prosseguir. Aqui tá tudo cronometrado. Então, primeiro momento. Sigamos. Este, dizendo 30 bobagens, levará, entretanto, o prêmio por sua barba ou pelo orgulho de uma pretensa capacidade que a companhia e ele mesmo medem segundo as comodidades e a sua moda, sem considerar que, frequentemente, elas surgiram por um ser mais palhaço ou mais lisonjeiro que seus companheiros, ou de alguma covarde submissão, ou outro vício, ou da boa graça e favor de tal pessoa que não daria lugar no seu coração, nem familiaridade a pessoas mais hábeis do que ele. Então esse homem, ele é extremamente egoísta. Ele cria os seus próprios méritos. Ele não se relaciona com as outras pessoas. Ele é isolado. E continua. Aquele será surpreendido por não conseguir discernir o golpe apressado de uma mão feminina. E tal outro tanto discerne e o sente que, para enganá-lo, torna piada, ou um perpétuo disparo de conversa fiada ou discurso. Ou o deturpa e distrai fora do assunto. E se põe então a vomitar de modo tão pedante e com forças belas, coisas que nem lhe foram perguntadas, ou, por tola ostentação, intriga-lhe e confunde com uma prosa lógica, procurando ofuscar seu antagonista pelos únicos raios de sua doutrina, de qualquer viés ou lustre que ele os apresenta. Essas pessoas sabem o quanto é fácil aproveitar do ouvido do espectador, que não pode descobrir se esses galanteios são fuga ou vitória, por ele se encontrar muito raramente capaz de julgar a ordem e a condução de uma conferência e a força dos que a conduzem. O espectador é também facilmente deslumbrado frente ao brilho dessa ciência vã, que uma vaidade presunçosa e escarra, como se fosse questão de dar conta das suas lições. Assim, para ganhar o prêmio, basta que esses senhores esquivem-se do combate, colhendo toda a glória, tanto quanto poupando qualquer labor. A arte da conversação em geral, com suas perfeições e defeitos, já foi altamente desenvolvida e aperfeiçoada nos ensaios, que é outro livro. Aqui o assunto é levado em consideração do ponto de vista especial das damas. Pausa. Aqui é o segundo momento do texto. O que ela está dizendo? Que os homens, por conta do patriarcalismo, eles ganham a glória sem trabalhar. Tá? Muitos patriarcas simplesmente têm o seu poder, têm o seu domínio em todos os territórios, simplesmente porque é uma herança que passa de homens para homens. Mas ele não lutou para conseguir aquilo. Ele não trabalhou para conseguir aquilo. E o que ele faz com as mulheres quando elas lutam para conseguir as coisas delas? Esse patriarca. Esse patriarca vai levá-la pela conversa, vai começar a fazer um discurso muito longo, com
palavras que possam confundir essa pessoa que está ouvindo. Então, ele é desonesto, tá? Esse que é o patriarca. Algum comentário aqui? João, rapidinho, só, como a gente viu, acho que na aula passada, não, retrasada, o Aristófanes, a gente viu aquela peça Lisístrata, né, que você apresentou, e a gente lê aquela peça e não tem nada de engraçado, basicamente. São as mulheres de Atenas querendo acabar com a guerra, e só que a gente não pode esquecer que ela é uma comédia, né? E isso quando eu estudei um pouco de Lisístrata, meu professor dizia que a comédia, para a época, né, justamente, na verdade, somente pelo fato das mulheres terem uma voz ali. Então, a gente lê Lisístrata achando que é uma revolução das mulheres e tudo mais, que é uma comédia para homens sirem da época. Então, é a mesma coisa da ideia que essa autora está falando agora, que qualquer palavra que sai da boca de uma mulher é como se fosse uma piada, assim. E o homem, só por ter barba ou por ter um poder ali de família ou de terra anterior, ele acha que consegue, sem entrar no argumento, acabar com a discussão, falando, nossa, como ela é bonitinha falando, alguma coisa assim, entendeu? Sim, legal. Obrigado, Guilherme. Então, alunos, como pesquisadores, vejam na família de vocês como é que as mulheres são levadas. Se elas são levadas a sério ou, que é muito frequente, elas são tiradas como loucas, assim. Ah, tá falando isso aí, que engraçado. Vejam se elas são levadas a sério. Não só na sua família, que é a coisa mais próxima, mas de uma maneira geral na nossa comunidade, tá? Escutem. Lembram-se da declaração de orientação? Escutar a comunidade. Isso pode disparar muitas reflexões de vocês, tá? Vamos prosseguir. Para o terceiro e último momento do texto. Reparemos nesse discurso que não somente o vulgo dos letrados reclama contra o sexo feminino, mas que, no meio daqueles mesmos, vivos e mortos, que adquiriram algum nome de letrado em nosso século, às vezes oficialmente, conheceu-se quem desprezasse absolutamente as obras das mulheres, sem sequer tentar se divertir procurando saber de qual estofa elas são feitas, nem buscar aproveitar de um aviso ou conselho que elas poderiam encontrar nas obras femininas. E nem sequer, primeiramente, se informam se eles mesmos poderiam escrever algo que merecesse que todo tipo de mulher lesse. Isso me faz suspeitar que, lendo somente a escrita deles, os homens são guiados mais pela anatomia de suas barbas do que pela própria razão. Esses traços de desprezo de tais autores do bigode são, na verdade, fortemente cômodos, segundo o gosto popular, para reafirmar o brilho de sua sabedoria. Pois, para erguer-se na estima dos outros, o homem, besta de várias cabeças, sobretudo na corte, só precisa desprezar este e aquele e jurar com convicção ser o primeiro do mundo, seguindo o exemplo daquela pobre louca que tinha certeza de ser um modelo de beleza, gritando nas ruas de Paris: venham me ver como eu sou bonita. Os homens, eles fazem uma coisa semelhante. Mas eu desejaria que essas pessoas tivessem a caridade de acrescentar apenas um traço de flexibilidade nisso. Hão de nos mostrar que o valor de seus espíritos ultrapassa em tudo, cabeça por cabeça deste sexo. Ou que, pelo menos, empata com aquele de seus vizinhos. Eu falo mesmo dos vizinhos abaixo do último andar, aquelas pessoas mais pobres. E deste modo, não leríamos nos registros dessa tropa, que escreve traduções infames, caso eles se exprimissem sobre um bom autor, concepções fracas e baixas no seu discurso, contradições frequentes, inúmeras quedas,
um julgamento cego da escolha no andamento das coisas. Surgem assim obras temperadas com apenas um ligeiro brilho de linguagem sobre matérias roubadas, clara de ovo batido. A propósito, eu encontrei a missiva preliminar de uma personagem qualquer outro dia, um dos que nunca pretendem se divertir lendo uma obra feminina. Meu Deus, tantos diademas, tanta glória, tanto oriente, esplendor e tanta Palestina procurada além do Monte Líbano. Meu Deus! Tantas páginas fragmentadas, mostradas como fênix, na opinião do mestre. E quão longe da beleza ficam aqueles que a buscam na inflamação e no exagero das palavras, particularmente na prosa. Abre aspas. Aqueles que foram dado um corpo franzino por natureza, disse um homem de alto merecimento, aumentam-no com enchimento. E aqueles que têm a imaginação magra ou infértil, a inflam de palavras. E o texto continua, tá? Eu vou parar aqui para comentar, então, como é que funciona esse terceiro momento. Então, vejam, continuando o segundo momento, como é que os homens tentam enganar as mulheres? Primeiro, eles não consideram as mulheres, eles não estão tentando escrever a sua alta sabedoria masculina que vem da sua barba para que mulheres possam ler. Só falam coisas masculinas, só leem os seus próprios livros, não estão nem aí para que as mulheres possam expressar. Na verdade, eles competem com as mulheres, então eles querem mesmo dominar, humilhar, deixá-las no chão. Porque quanto mais no chão elas estiverem, maior vai ser a glória masculina, tá? E o que ela diz? Ela diz que são coisas vaidosas e que coisas tão inflamadas de palavras que não tem muita razão, muita inteligência. É um discurso, sabe, é uma falação, é só uma falação. É isso que os homens fazem. Bom, a estratégia de leitura é essa. Percebam como eu li, depois eu parei um momento para refletir sobre essa leitura, tá? Aqui, na Queixa das Damas e da Marie de Gournay. Como vocês entregam? Lembram-se do diário de bordo? Vocês vão escrever lá, tá? A ficha tem aqueles 4 campos que vocês vão entregar. Vai ser só daqui 2, 3 semanas, tá? Nós vamos ter um tempo um pouco maior. Talvez a gente continue a pesquisa bibliográfica e vai fazendo no fórum, porque tá meio desalinhado o tempo, né? Porque tem pessoas que fazem aqui agora, como nós estamos fazendo, mas tem um tempo, tem esse delay, que são o quê? 2 semanas. Bom, espero que eu tenha dado um bom exemplo para vocês, que vocês estejam felizes, tá? Tenham gostado. A aula, ela termina agora, mas nós faremos o mesmo procedimento que eu fiz, a professora Yasmin, o professor Guilherme também, tá? Sigam esses bons exemplos, são virtuosos aqui na sala de aula, e vamos fazer sempre dessa mesma maneira, tá? Quem está na etapa bibliográfica que vocês escolheram, vão ser vocês que vão alimentar tudo isso, tá? Mas nosso projeto continua. Algum de vocês tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário antes da gente terminar? Não. 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 Não.
Shaolin matador de porco. Bom, obrigado, vocês foram muito gentis. Um abraço a todos e mal feito, feito. Boa noite, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, Letícia.